Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Pessoal, antes de passar para a prática no terreno no Revit, eu gostaria de introduzir com vocês aqui a respeito de curvas de nível. É muito importante essa representação, entender essas curvas de nível, porque na maioria das vezes vocês vão ter terrenos que vão ser quase planos ou terrenos com declividades grandes. Isso geralmente a gente recebe essas informações do topógrafo, tá? É muito importante que vocês recebam isso, ainda mais quando você vai trabalhar com terrenos em encostas, em morro, porque isso pode gerar um grande problema no futuro, porque locar a casa, determinar o platô, dar o distanciamento de corte e aterro, tudo isso tem função em relação a essas curvas de nível, ok? Dentro das curvas de níveis, conhecidas como isoipsas, elas representam o relevo do terreno, tá ok, pessoal? Elas unem pontos de mesma altitude. Observem esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui uma visão dessa parte aqui de baixo, onde mostra círculos. Isso é uma representação vendo de cima, tá? Como se fosse de um helicóptero. E aqui essa representação é o perfil, é como se você estivesse em pé, vendo o terreno de frente, né? Eu estou colocando isso com mais explicação, porque pode ser que gere uma confusão em respeito ao entendimento de linhas, de curvas, e desenhar isso no Revit sem entender esses perfis, uma curva de nível, é muito embaraçoso desenvolver o projeto, tá ok? Eu vou apresentar aqui, por exemplo, algumas características das curvas de nível. Uma delas é que elas nunca se cruzam, tá, pessoal? Elas geralmente são linhas distanciadas, tá? Mas eu tenho também exceções, que são acidentes geográficos. Aqui, por exemplo, eu tenho o buraco das araras. O que isso significa? É que algumas curvas de nível elas podem estar coincidindo com o mesmo alinhamento, tá? Mas nunca com a mesma altura. Tudo bem? Equidistâncias. Equidistâncias elas são representadas entre as distâncias de níveis, tá? Aqui, por exemplo, no gráfico eu tenho 0, 20, 40, 60 e 80 no sentido vertical, aqui próximo dessa setinha azul. Significa que a equidistância dessas linhas, no caso a altura das linhas de níveis, as curvas de níveis do terreno, elas são de 20 em 20, tá ok? Geralmente isso vai ser representado de 20 em 20, de 5 em 5, vai depender da situação. Eu, quando trabalho com declividades baixas, eu procuro deixar distanciamento maior, porque o terreno muito plano, você não consegue ler várias informações das curvas de níveis, tá bem? Quanto mais próximo as curvas de nível, mais íngreme será o terreno, tá? Observem esse destaque em amarelo do lado direito, aqui logo na planta, tá? Que é essa parte de círculos. Essas linhas mais próximas, elas no corte vocês vão ver elas bem íngreme, tá? Nesse sentido aqui do lado direito, tá ok? E quanto mais distante forem as curvas de nível, mais plano será o terreno. Observem aqui o destaque em azul, tá? E a planta baixa, quanto mais distante, como eu acabei de falar,
mais plano será o terreno, tá? Algumas características sobre o relevo, tá? O relevo, vocês já devem ter visto isso, os estudantes de arquitetura, o pessoal que já trabalha com a área de topografia, já devem ter visto falar a respeito, por exemplo, de planícies, montanha, depressão absoluta, depressão relativa, os rios. Esse corte aqui, ele representa o que? Quando você recebe o levantamento topográfico lá, você tem as linhas, quando negativas estão abaixo do nível do mar, quando positivas acima do nível do mar, tá? Existem também aqui, como mostra essa água, depressão absoluta, que no caso é o que eu acabei de falar, são níveis abaixo do nível do mar, tá ok? E depressões relativas, quando ficam acima do nível de mar, aqui representada pelo rio, tá ok? Geralmente os topógrafos eles têm referência em relação ao nível do mar, tá? Que é a característica de levantamento plano-altimétrico também, tá ok? Então aqui eu vou mostrar um levantamento que a gente já está trabalhando no nosso escritório. Esse é um levantamento feito de uma fazenda, tá? Que é a fazenda Rego d'Água. Ela fica em Padre Bernardo, no Goiás. Nós recebemos do topógrafo, na verdade, as linhas, tá? Essas linhas que vocês veem aqui em tonalidades azul e amarelo, azul são as linhas mestres e amarelo as linhas auxiliares, ou seja, a cada azul você tem uma distância maior, vamos supor que você tenha de 0 a 5. Essas menores representam a cada 1 metro. Depende muito de como que o topógrafo entrega isso para vocês, tá? Essa aqui, por exemplo, eu já tenho até implantação das edificações da fazenda, tá? E junto com o paisagismo. É um projeto, inclusive, bem interessante. Uma imagem que a gente fez através de estudos com drone, tá? Porque na parte de paisagismo e entendimento de terrenos grandes, com essa observação de vista aérea, é muito bom para entendimento, não só das curvas de nível, mas do terreno como um todo, tá? Ver massa de vegetação, partes de depressão. Aqui, por exemplo, nessa parte, na imagem aqui, onde tem água, tá? Esse mais escuro aqui é água, que já veio das chuvas e também é de uma fonte existente aqui do terreno. Então, a ideia é encher todo esse lago, então a gente precisava ter a ideia dessa depressão. Foi escavado essa parte do lago, tá ok? Eu fiz também um vídeo em terra, tá? Só para vocês sentirem essa questão do relevo das depressões, porque ver no levantamento plano-altimétrico a respeito das isoípsias, que são as curvas de níveis, o relevo, como eu acabei de passar, sem um estudo no próprio terreno, sem estar em loco, é muito difícil avaliar. Então, esse vídeo aqui eu fiz para vocês terem uma ideia de como que é a representação no local, tá? No terreno mesmo. Vou reproduzir ele aqui para vocês. Bom, essa parte de marcação da casa hoje do Mano, que fica acima, um dos morros, hoje trabalhando com essa visão que vai ser a parte do lago. Futuramente terá o deck, tem a parte de bar. E naquele outro morro que fica lá acima, onde tem as casinhas, onde tem uma parte de telhado, onde vai ser também a outra casa. E a gente vai chegar lá nessa para mostrar mais de perto. Mas enfim, o lago foi determinante para toda a locação das edificações. E passando para o outro lado a gente explica mais a fundo a outra casa. Bem pessoal, como vocês puderam ver,
Esse vídeo ele mostra na verdade a posição que eu tô é em um dos morros, tá? Passando a seta aqui do mouse, ele fica mais ou menos aqui onde estou circulando, vendo em direção ao lago. E aí o outro morro que eu cito, que mostraria aqui depois, é esse onde eu estou passando a seta também do mouse, que é o outro morro, outra extremidade. Inclusive foram duas casas para os irmãos que são os proprietários. Uma foi nesse primeiro morro, que fica aqui na parte mais baixa da imagem, e o outro aqui onde tem essa parte mais acima, onde estou passando a seta, que também tem um morro. E aí na orla do lago foram feitas algumas casas, alguns chalés, bares, inclusive até uma capela. Então essas curvas de nível deu muita bagagem para a gente, porque entender um terreno com esse tamanho, sem ter essas curvas para você analisar, fica quase impossível, tá? Ou então você vai com certeza ter muito problema na fundação, na locação das casas. E também tem a questão do conceito, né? A questão de visualização, do que eu quero explorar das vistas dessa área. Então, o levantamento plano altimétrico, que é fornecido por topógrafo, é indispensável nesses estudos de grandes áreas, tá? Com isso, eu creio que o entendimento de curvas de nível lá na prática no Revit vai ficar um pouco mais fácil, tá? Para vocês entenderem que eu sempre gosto de mostrar a prática mesmo, né? Inclusive o curso ele é estudo de caso, então eu sempre busco mostrar material que a gente trabalhou, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.